nossa língua, Nós fomos às ruas perguntar ao povo como é determinada a expressão. Vamos ver o que aconteceu. Fala-se a medida que ou a medida em que? A medida que? A medida em que? Em que? A medida que? A medida em que? A medida que? A medida em que? Se não errei nas contas, foram 7 respostas, 4-3 para em que, para a medida em que. A história é a seguinte: existe uma expressão clássica na língua, consagrada na língua, expressão que indica a ideia de proporção, e essa expressão é a medida que. Esse A com acento indicador de crase. Equivalente a proporção que. Esse A também com acento indicador de crase. Essa expressão indica, como eu já disse, proporção. À medida que o mês corre, o bolso vai ficando vazio, né? Ou seja, o bolso não fica vazio de uma vez. Ele começa o mês mais ou menos gordinho, o mês vai passando e ele, bolso, vai, coitadinho, vai ficando vazio. À medida que o mês corre, o bolso vai ficando vazio. À medida que? A proporção que? Alguns autores citam a expressão na medida em que, digamos, coisa recente, coisa talvez deste século, nos gramáticos clássicos não há referência a essa expressão, na medida em que, com valor causal, na medida em que. Nós temos aqui um bom exemplo da professora Maria Teresa Piacentini, lá de Santa Catarina, que diz o seguinte: o Estado, na medida em que se responsabiliza apenas pelo financiamento do ensino fundamental, estaria se abstendo de cumprir seu papel de promotor do bem comum. Esse na medida em que, usado aqui com valor de porquê, com valor de visto que, qualquer coisa com esse sentido. Mas, de qualquer maneira, isso não está nos clássicos, porque, digamos, talvez seja uma construção mais ou menos recente, porém já difundida na língua. Na medida em que, com valor causal. Não vale cruzar, não vale misturar. À medida que, valor proporcional. Na medida em que, valor causal. É isso.